Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 151. Qual o sentido de dizer tudo isso? Vamos todos pensar em uma maneira. O tempo está se esgotando. O coração de Tsunade pesava de preocupação com a batalha. Suas emoções estavam instáveis, então seu tom naturalmente soou um pouco rude. Sim, Lady Tsunade. O ninja de Konoha que estava reclamando há pouco abaixou a cabeça e não disse mais nada. Kawakaze esfregou as têmporas, seus pensamentos subitamente se voltando para Orochimaru. Se ao menos ele estivesse ali. Mesmo que não tivesse uma solução, pelo menos haveria alguém com quem conversar. Gostaria de saber como está o progresso dele no Senjutsu. Só ouvi algumas coisas do Navaki, então não tenho certeza. Kawakaze imaginou que Orochimaru provavelmente ainda não havia se aprofundado na reencarnação do cadáver vivo e não havia desenvolvido aqueles efeitos colaterais indesejáveis. Com seu talento, ele não deveria encontrar muita dificuldade. Enquanto Kawakaze se perdia em pensamentos, o salão irrompeu em uma discussão caótica. Um oficial da inteligência de Konoha entrou perturbado. Nem mesmo os guardas na porta o impediram. Que notícia urgente poderia ser? Coruja da noite, por que você está sendo tão rude? Peça desculpas aos ilustres convidados. Ayato reconheceu imediatamente o ninja como um de seus subordinados. Sua repreensão também serviu como uma forma de protegê-lo. Meus senhores, peço desculpas pela minha grosseria, disse Coruja da noite apressadamente. No entanto, tenho informações importantes. O país da Terra pode ter sido invadido. Noki já está voltando. Coruja da noite ofegou ao dar a notícia de uma só vez. Realmente. Tsunade se levantou abruptamente, com o olhar penetrante fixo nele. A atenção de todos se voltou para o relatório. O nervoso Coruja da noite engoliu em seco. Embora já tivesse enfrentado situações tensas antes, estar diante de indivíduos tão ilustres o deixava com os nervos à flor da pele. Há 90% de chance de que seja verdade. Alguém já foi para o coração da Terra. Noki e seus homens partiram às pressas, e suspeito que Komogakure invadiu o país da Terra por vias navegáveis. O tom de voz de Coruja da noite era tímido, preocupado que sua resposta pudesse não ser satisfatória. Não quero uma possibilidade. Não quero uma chance de 90%, disse Kawakaze bruscamente. Quero informações precisas, se o país da Terra foi invadido ou não. Komogakure fez isso? Você entendeu? Você consegue fazer isso? As palavras de Kawakaze saíram rapidamente, assustando Coruja da noite que não ousou ofendê-lo. Eu entendo e consigo fazer isso, respondeu Coruja da noite de forma rápida e séria. Ótimo. Vá agora, respondeu Kawakaze, suavizando o tom. Ele era habilidoso em equilibrar recompensa e repreensão. Sim, Lord Kawakaze, disse Coruja da noite com alívio e prontamente se virou para sair. Essa notícia parece crível. Mas, será que é um dos truques de Noki para nos despistar? Perguntou um ninja de Konoha mais cauteloso, achando difícil acreditar que uma situação tão complicada pudesse se resolver tão facilmente. Seja verdade ou não, só nos resta esperar pela confirmação, interrompeu Ayato Yamanaka. Pelo menos Noki está realmente recuando. Precisamos duvidar da capacidade do nosso departamento de inteligência? Eu não quis dizer isso, respondeu o ninja rapidamente, acenando com as mãos em defesa. Ele sabia muito bem que a divisão de inteligência de Konogakure não era moleza. Chega, vamos encerrar o dia, interrompeu Tsunade, claramente sem vontade de mais conversa. Com isso, ela liderou o caminho para fora da sala de conferências. Voltem todos. Avisarei se tiver alguma notícia concreta. Kawakaze ajudou Tsunade a encerrar a discussão e então correu para alcançá-la. Quão crível você acha que é? Perguntou Tsunade sem se virar. Ela reconheceu a presença de Kawakaze pelo som de seus passos. Mais ou menos. O terceiro Raikage é um guerreiro, respondeu Kawakaze. Ele não duvidou por um instante que o homem implacável, que havia lutado contra milhares de inimigos, atacaria os ninjas de Iva pela água. Que boas notícias, disse Tsunade com o rosto iluminado. A notícia pareceu clarear seus pensamentos. Haha, sim, concordou Kawakaze e os dois riram juntos. Enquanto isso, Noki já estava fervendo. Droga, esses lunáticos guerreiros. Noki praguejou enquanto voava na frente do seu grupo em direção ao nordeste. Lorde Terceiro, a linha de frente está em crise, relatou um dos oficiais de inteligência. O Raikage rompeu nossa segunda linha de defesa. Ao ouvir isso, Noki, já furioso, sentiu sua raiva explodir. A notícia só colocou mais lenha na fogueira. Mais rápido, rugiu ele. Mas apesar das ordens, o ritmo da equipe mal aumentou. Eles já estavam ultrapassando seus limites. Ele só podia esperar que a linha de frente resistisse um pouco mais. Naquele momento, ele sentiu na pele a sensação de ser explorado. Ao atacar Konoha, ele provavelmente nunca imaginou que enfrentaria um dia como esse. É realmente um ciclo de karma e não poupa ninguém. Após 3 dias extenuantes de marchas forçadas, Noki e sua equipe finalmente chegaram ao campo de batalha à noite. Felizmente, Yi e Yan chegaram a tempo de ajudar, impedindo o colapso da terceira linha de defesa. O ataque surpresa de Komogakure pela hidrovia pegou o país da Terra completamente desprevenido. Usando táticas de blitz, as forças do Raikage romperam 2 linhas de defesa dos ninjas de Iva em um curto espaço de tempo. O terceiro Raikage, estava tão imponente como sempre, um ninja que se orgulhava de ser tanto a lança mais forte, quanto o escudo mais forte. Qual é a situação? Noki se forçou a manter a calma enquanto perguntava sobre o progresso da batalha ao chegar. A ofensiva de Komogakure é feroz, e não podemos contê-los por muito tempo. Ri, mal recuperado dos ferimentos, enfrentava o Raikage mais uma vez. Parecia exausto e abatido, com o corpo cheio de ferimentos recentes dos confrontos constantes. Quando Noki chegou, Ri finalmente soltou um suspiro de alívio. Apesar do relacionamento tenso, ele teve que admitir que o velho era mais forte do que ele. Isso é demais.
Você vai sair comigo amanhã, declarou Noki antes de se virar e sair da sala, deixando todos trocando olhares incertos. Muitos presumiram que ele estava preparando algum tipo de implantação estratégica. No dia seguinte, Noki liderou os ninjas de Iva para o campo de batalha. O campo estava devastado e marcado pelas consequências de inúmeras técnicas de ninjutsu. Manchas de sangue seco espalhadas pelo chão eram uma evidência sombria da brutalidade da batalha. Pairando no ar, Noki tinha uma expressão solene, seus olhos afiados fixos à frente. Em uma alta montanha à sua frente estava o terceiro Raikage, de frente para o vento. Atrás dele, um grande grupo de ninjas de como estava posicionado e pronto para atacar. Ah, já que você veio, nem pense em ir embora, disse Noki, com um tom carregado de intenção assassina. Ele não fez nenhum esforço para esconder sua hostilidade. Vamos ver se você consegue, respondeu o terceiro Raikage, desdenhoso. Confiança irradiava dele, ninguém havia conseguido matá-lo ainda. Assim que as palavras saíram de sua boca, um raio envolveu seu corpo. Num instante, ele saltou da montanha, avançando direto para o acampamento dos ninjas de Iva como um raio azul. Sua velocidade e aura feroz causaram terror nos corações dos ninjas de Iva antes mesmo que ele os alcançasse. Atrás dele, os ninjas de Como avançavam. Liderando o ataque estava uma figura envolta em chakra vermelho carmesim. Era o Jinchuriki do Oito Caudas Blue B, o mestre de Killer Bee. Ambos adotaram novos nomes após formarem sua parceria com o Raikage. Capítulo 152. Não seja tão arrogante. Noki sabia que era melhor não se envolver em taijutsu com Raikage. Formando um selo de mão, ele cuspiu uma grande quantidade de terra da boca, que se fundiu em um enorme golem de pedra no ar. Liberação da terra. Técnica do golem. Estrondo. O golem de pedra aterrissou com um estrondo estrondoso, deixando 2 crateras enormes em seu rastro. Erguendo-se em toda a sua altura, lançou seu enorme punho diretamente contra Raikage. Facada do inferno, perfuração de 4 dedos. O Raikage concentrou uma quantidade imensa de raios em 4 dedos, avançando direto contra o golem de pedra sem hesitar. A imensa força de penetração de sua técnica estilhaçou completamente o braço do golem. Ri, fiel ao seu estilo de combate direto, ativou seu modo de chakra de liberação de lava, envolvendo seu corpo em lava derretida. Saltando alto no ar, ele golpeou seu enorme punho coberto de lava diretamente na cabeça de Raikage. Como você ousa se exibir na minha frente com esse tipo de técnica? Raikage zombou, e um raio crepitou ferozmente em sua mão direita. Bang! Os 2 punhos colidiram com uma explosão ensurdecedora. Lava se espalhou em todas as direções, relâmpagos irromperam violentamente e as ondas de choque resultantes atingiram os ninjas próximos, que não conseguiram recuar a tempo. Ri foi arremessado para longe com o impacto, enquanto o Raikage permaneceu ileso. Sua pele nem sequer se rompeu, exibindo o poder aterrorizante do escudo mais forte, superando em muito a defesa de Kawakaze. Eu assumo. Você não é páreo para ele, disse Noki, aparecendo atrás de Ri o firmando. O estilo de combate de Ri o colocava em clara desvantagem contra Raikage. Havia muito poucos que podiam rivalizar com Raikage em taijutsu, e Ri não era um deles. Ok. Ri aceitou sem hesitar. Ele sabia quando estava em desvantagem, não era a primeira vez que era derrotado. Se Noki não estivesse lá, ele não teria ousado enfrentar o Raikage de forma tão imprudente. Enquanto isso, An e Blue B travavam uma batalha. Apesar de ter recuperado um pouco de força, An ainda estava completamente dominado. Nenhum ninja ousou se aproximar da feroz batalha entre os Jinchuriki. Ri, agora relativamente livre, voltou sua atenção para os ninjas comuns de Kumo. No entanto, foi rapidamente cercado por um grande número deles. Esses ninjas de Kumo lutaram destemidamente, usando suas vidas para atrasá-lo, uma estratégia eficaz e profundamente frustrante. Já se passaram tantos anos e você ainda não cresceu. Será que suas habilidades melhoraram? O Raikage olhou para Noki, que estava parado não muito longe, com uma expressão zombeteira repuxando os cantos da boca. Os 2 eram velhos conhecidos, tendo ambos vivido a primeira grande guerra ninja. Você verá se tentar, respondeu Noki, reprimindo a raiva. Aquele grande idiota estava tão irritante como sempre. Não morra tão facilmente. Raikage zombou quando um único dedo em sua mão direita começou a brilhar com uma luz ofuscante. A lança mais forte, ataque com um dedo. Apesar de suas palavras provocativas, o Raikage não subestimou verdadeiramente Noki. Num piscar de olhos, um raio azul avançou em direção a Noki com uma velocidade surpreendente. Liberação da Terra. Super muralha no estilo da Terra. Os olhos de Noki se estreitaram enquanto ele rapidamente formava um selo de mão e pressionava as mãos no chão. Estrondo. Uma enorme parede de terra surgiu, bloqueando o caminho do Raikage. Raikage colidiu com a parede quase instantaneamente. Bang! A parede se despedaçou e foi perfurada enquanto Raikage continuava seu ataque, indo diretamente para Noki. Que poder destrutivo aterrorizante, murmurou Noki enquanto saltava no ar, evitando por pouco o golpe mortal de Raikage. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Uma barreira translúcida se formou nas mãos de Noki e disparou em direção a Raikage. Um sobressalto de alarme percorreu Raikage enquanto uma enorme sensação de perigo o invadia. Nem mesmo sua armadura de liberação de relâmpagos foi suficiente para enfrentar o ataque de frente. Num piscar de olhos, Raikage se moveu de seu lugar original no momento em que a liberação de poeira o atingiu. Estrondo. Uma enorme explosão ecoou pelo campo de batalha, deixando uma cratera de dezenas de metros de profundidade onde Raikage estava. Noki não demonstrou decepção com a esquiva bem-sucedida do Raikage. Se o Raikage tivesse sido realmente destruído por sua liberação de poeira, teria sido um resultado surpreendente. Os 2, um alto e um baixo, se encararam mais uma vez em meio ao caos do campo de batalha, onde os ninjas caíam a cada minuto. Nada mal, comentou o Raikage, olhando para a cratera antes de fazer um comentário casual e irônico. Você também é muito rápido, respondeu Noki sarcasticamente.
Os dois entraram em choque novamente. A batalha continuou até o anoitecer, sem que nenhum vencedor surgisse. Ao redor de Ri jaziam os corpos de inúmeros ninjas de Kumo, marcando-o como o MVP indiscutível da batalha. Apesar das perdas, ambos os exércitos declararam uma trégua. Inoki e Raikage conduziram seus ninjas exaustos de volta aos seus acampamentos. Lorde III, capturamos alguns espiões de Konoha, relatou um oficial de inteligência. Os espiões de Konoha arriscaram tudo para observar a batalha, mas apenas alguns conseguiram escapar da terra. O resto foi capturado. Existe alguma informação valiosa? Noki suspirou, esfregando as têmporas. A ideia de Konoha interferindo novamente o encheu de pavor. Se entrassem em conflito, o país da terra estaria em sério perigo. À medida que sua frustração aumentava, ele não conseguia parar de xingar Kawakaze e Tsunade. Desde quando a geração mais jovem de Konoha estava no mesmo nível de veteranos como ele. Eles vieram confirmar a situação da guerra no nosso país, explicou o oficial de inteligência. Não há informações valiosas. Esses espiões de Konoha já haviam sido interrogados. Eles morreram a serviço de sua aldeia. Temos que ficar vigilantes, murmurou Noki, esfregando o nariz grande. Após uma pausa, deu a próxima ordem. Chame Ri. Sim, Lorde III. Momentos depois, Ri apareceu diante de Noki. Você liderará um grupo até a fronteira para se proteger contra uma possível invasão de Konoha, instruiu Noki. Estamos em uma posição precária, então você precisará dar o seu melhor. Entendido. Vou partir imediatamente, respondeu Ri sem hesitar. Não vendo mais instruções, Ri se virou e foi embora. A batalha entre os ninjas de Iva e os ninjas de Kumo continuou. Após a chegada de reforços da vila, Ri liderou parte das forças até a fronteira. A decisão de Noki de enviar Ri enfraqueceu sua presença no campo de batalha, mas foi uma aposta necessária. Mesmo assim, ele temia que Ri sozinha não fosse suficiente, especialmente se Kawakaze ou outras elites de Konoha interviessem. A pressão implacável dos ninjas de Kumo tornou impossível para Noki dispensar forças adicionais. Ele só podia esperar que Konoha escolhesse atacar o País do Vento em vez de mirar no País da Terra. Enquanto isso, o oficial de inteligência de Konoha que havia escapado do País da Terra não perdeu tempo em relatar o que tinha visto. Ao receber a notícia, Tsunade convocou uma reunião. Foi confirmado que Komogakure invadiu o País da Terra, anunciou Tsunade. Isso significa que Noki não terá mais energia para nos assediar. Agora, podemos nos concentrar em atacar o País do Vento com força total. Alguma objeção em marcar uma data para a partida? Sua decisão trouxe um vislumbre de esperança aos esforços de Konoha. Noki não seria fácil de derrotar, mesmo em seu próprio território, mas a oportunidade de mudar o rumo da guerra estava próxima. Sem objeções, mas acho que podemos dar uma lição em Noki, disse um membro do clã Uchiha. Os Uchiha haviam sofrido perdas significativas na batalha contra os ninjas de Iva, e agora havia uma oportunidade de vingança. Quem não aproveitaria? Capítulo 153. O que você quer dizer? Tsunade franziu a testa, confusa com a sugestão. Ela não via necessidade de dividir suas forças. Lady Tsunade, acho que enviar uma equipe para o País da Terra só nos fará bem, e não mal, respondeu Shatanara, em tom calmo. Ele havia considerado cuidadosamente o panorama geral e acreditava que essa medida era necessária. Conte-me mais. Kawakaze, visivelmente interessado, inclinou-se. Foi um alívio deixar a estratégia para outra pessoa por uma vez. O chefe do clã Uchiha também olhou para Chata, com um leve sorriso no rosto. Primeiro, podemos monitorar os movimentos deles o tempo todo, então não seremos tão passivos quanto da última vez, começou Chata. Segundo, sofremos pesadas perdas por causa dos ninjas de Iva. Participar desta luta é uma forma de homenagear nossos camaradas caídos. Ao terminar, os lábios de Chata se curvaram em um leve sorriso. Seu raciocínio ressoou no grupo, e os outros concordaram com a cabeça. Nada mal. Há alguma verdade no que você está dizendo, admitiu Tsunade. Quem entre vocês quer ir? Ela não tinha intenção de enviar Kawakaze ou outras figuras importantes. A prioridade era a Terra do Vento. Nós, Uchiha, estamos dispostos a ir para o País da Terra. O chefe do clã Uchiha se voluntariou com tom resoluto. Ele pretendia aceitar esta missão desde o momento em que a sugeriu. Com a Terra do Vento já próxima da derrota, sua presença ali não faria muita diferença. Rumar para o País da Terra oferecia uma chance de obter mérito e uma chance de vingança. Ótimo. Então vai e dê o seu melhor, respondeu Tsunade. Se não houver mais nada, vamos encerrar. Vai e faça seus preparativos. A reunião terminou sem problemas, com o tom de Tsunade excepcionalmente gentil. Sim, Lady Tsunade, responderam os ninjas de Konoha em uníssono, animados. Sorrisos se espalharam por seus rostos enquanto saíam do salão em grupos de 2 ou 3. Vamos também, disse Kawakaze, levantando-se do assento. Tsunade caminhou ao lado dele enquanto saíam, seguida pelos 2 ninjas mais jovens. Assim que saíram, Sakumo e Dui desapareceram de vista. Será que Misaki já chegou em nossa casa? A vovó não ia gostar dela, ia? Navaki comentou isso com a irmã novamente, sua preocupação evidente enquanto expressava suas preocupações. Você é muito jovem para se preocupar com essas coisas, disse Tsunade, olhando para o irmão. Podemos voltar para casa depois da guerra. Ela não conseguia parar de pensar no futuro de Navaki. Parecia inevitável que ele não tivesse nenhuma autoridade real na família. Era um pouco lamentável, sofrer bullying dela quando criança e provavelmente sofreria bullying da esposa quando crescesse. Será que Kushina cresceu mais? Refletiu Minato, seus pensamentos se voltando para sua companheira ruiva e flamejante. Navaki e Minato juntos eram realmente um casal de palhaços apaixonados. Seria mais fácil para ela te derrotar se ela crescesse? Kawakaze interrompeu sem pensar. Minato congelou por um momento, sem palavras. Haha, Kushina não é assim, disse Tsunade com uma risada calorosa, embora suas palavras não correspondessem inteiramente aos seus verdadeiros pensamentos.
Cunhado, você tem razão, interrompeu Navaki sorrindo. Misaki é muito mais gentil que Kushina. Navaki não conseguiu evitar um certo ar de superioridade ao falar. Kushina já o havia espancado antes, embora ele não tivesse revidado, por não querer discutir com uma garota. Na época, porém, ele realmente não era páreo para ela. Era uma lembrança que ele achava mais constrangedora do que divertida. E daí se ela é gentil? Você acha que não vai apanhar? Retrucou Minato, com um tom cheio de sarcasmo. Eu ficaria bem com isso, respondeu Navaki com um sorriso tímido, como se a ideia de ser derrotado por Misaki não o incomodasse nem um pouco. Sem esperança. Vamos, disse Kawakaze com um suspiro, puxando Tsunade para longe dos dois jovens que ainda discutiam. Por que há tantos tolos apaixonados por aí? Misaki seguiu as tropas feridas de Konoha até a vila. O ninja a serviço de Tsunade a conduziu até a mansão do clã Senju. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas e organizadas de Konoha, o humor de Misaki melhorou. Os sorrisos alegres dos moradores criaram uma atmosfera acolhedora. Nosso ambiente em Konoha ainda é muito bom, disse o ninja com a voz afetuosa. Ele aparentava ter uns 40 anos, e Misaki o lembrava da própria filha. Tendo sido instruído pessoalmente por Tsunade, ele se esforçou para falar gentilmente com ela. Sim, é muito bom, respondeu Misaki com um aceno de cabeça, continuando a observar os arredores. Este lugar era muito melhor do que as cidades que ela vira na Terra da Grama. Depois de passar por algumas ruas, eles chegaram à mansão do clã Senju. Misaki previra que a casa da princesa da Terra dos Redemoinhos não seria pequena, mas a magnitude da mansão ainda a chocava. Na Terra dos Redemoinhos, ela era uma plebeia comum e nunca vira nada tão grandioso. Chegamos. Vou bater na porta, disse o ninja enquanto dava um passo à frente e batia. A porta se abriu logo em seguida, revelando uma garota ruiva espiando. Suas pupilas se arregalaram quando seu olhar pousou em Misaki. Esta foi a terceira pessoa que ela viu em Konoha com a mesma cor de cabelo que o dela. Senhorita Kushina, está aí a pessoa que Lady Tsunade nos pediu para trazer aqui, disse o ninja, apresentando Misaki a Kushina. Irmã Tsunade? Kushina perguntou, sua expressão cheia de curiosidade enquanto olhava para o ninja. Sim, vocês dois podem continuar a conversa. Minha missão está cumprida, respondeu o ninja. Com um aceno para Misaki, ele se virou e foi embora. Seu cabelo é da mesma cor que o meu. Meu nome é Kushina Uzumaki, disse Kushina enquanto saía correndo de trás da porta. Ela agarrou a mão de Misaki, animada. Qual é o seu nome? Ah, eu sou Misaki Uzumaki. Misaki foi pega de surpresa pelas ações repentinas de Kushina e nem conseguiu terminar seu nome antes que Kushina acrescentasse seu sobrenome animadamente. Hehe, eu sabia que você era uma de nós, disse Kushina, sorrindo ainda mais enquanto olhava para Misaki. Quanto mais ela olhava, mais feliz parecia. Tenho uma carta para minha tia que a Lady Tsunade me pediu para entregar à avó dela. Ela está em casa? Perguntou Misaki cautelosamente, tirando a carta do peito. Sim, eu te levo lá, Kushina respondeu entusiasmada, agarrando a mão de Misaki e puxando-a pela porta da frente. Devagar, eu não consigo correr rápido. Misaki protestou, lutando para acompanhar o ritmo de uma pessoa comum sendo arrastada. Desculpe, disse Kushina com um sorriso tímido, mostrando a língua enquanto diminuía o ritmo. Não demorou muito para que eles chegassem à porta do quarto de Mito. Vovó Mito, posso entrar? Perguntou Kushina, batendo educadamente para demonstrar seu respeito. Entrem, gritou a voz calma de Mito lá de dentro. Ela já havia sentido a presença dos dois visitantes. Ranger, Kushina empurrou a porta e levou Misaki para dentro. Vovó Mito, está é uma membra do clã que Tsunade mandou de volta. O nome dela é Misaki Uzumaki, disse Kushina, correndo para o lado de Mito, transbordando de alegria. Misaki ficou paralisada por um momento, atordoada, enquanto olhava para Mito. Será que ela é mesmo uma avó? Como ela pode parecer tão jovem e bonita? Os olhos de Mito se suavizaram ao olhar para Misaki. Fazia muito tempo que ela não via um membro do seu clã, especialmente depois da destruição da Terra dos Redemoinhos. Lady Mito, está é uma carta que Lady Tsunade me pediu para lhe entregar, disse Misaki, reunindo coragem e dando um passo à frente para entregar a carta. Mito pegou a carta, abriu-a e leu seu conteúdo. Compreendendo a situação, pousou a carta e olhou para Misaki atentamente. Navaki, aquele garoto bobo, tem um pouco de sorte. Quanto mais ela observava Misaki, mais satisfeita ela ficava, seu olhar ocasionalmente alternando entre Misaki e Kushina com uma expressão pensativa. Boa menina, pode me chamar de vovó de agora em diante. Sinta-se em casa aqui, disse Mito calorosamente, estendendo a mão para tocar a cabeça de Misaki. Seu cabelo ruivo era tão chamativo quanto o dela. Seremos boas amigas de agora em diante, acrescentou Kushina, dando um passo à frente para pegar o braço de Misaki carinhosamente. Obrigada, vovó Mito, disse Misaki com lágrimas nos olhos. Sua voz tremia levemente, tomada pelas emoções. Capítulo 154. Partida. Na frente do acampamento de Konoha, perto da Terra do Vento, Tsunade acenou com a mão, liderando o grande exército direto para seu destino. Shinku, o gerente do armazém, ficou para trás para proteger o acampamento. Essa tarefa apresentava riscos mínimos e era considerada fácil. Você precisa preparar mais alguma coisa? Tsunade perguntou a Kawakaze, inclinando a cabeça levemente. Preparar? Só empurre-o para o lado, respondeu Kawakaze com um tom confiante, olhando para Sakumo e Dui atrás dele. Ótimo, respondeu Tsunade com firmeza. Sem a interferência de Vagakuri, lidar com o País do Vento seria de fato muito mais fácil. Enquanto isso, em Sunagakure, notícias já haviam chegado sobre a invasão de Komogakure ao País da Terra e a chegada iminente de Konoha. As tropas de Konoha já estão a caminho. O que devemos fazer? Pakura sentou-se no banco da frente com o rosto calmo e inexpressivo. Ela havia previsto aquela situação e estava preparada. Faça o seu melhor, disse Bunpuku suavemente, sem nem abrir os olhos.
ele nutria pouca esperança no resultado da batalha. Em sua mente, o pior cenário seria retribuir ao terceiro Kazekage por salvar sua vida sacrificando a sua. Vamos lutar com eles até a morte, declarou Rasa com uma expressão feroz e determinada. Sim, vamos lutar contra eles até a morte, ecoaram os ninjas de Suna, surpreendentemente unidos em sua determinação. Houve alguma notícia do Dain? Perguntou Pakura, ignorando os gritos apaixonados ao seu redor. Ela dirigiu a pergunta ao oficial de inteligência presente. O Dain nos instruiu a resistir o máximo possível. Eles já estão se aproximando da Terra do Fogo, respondeu o oficial. Este era o único caminho possível para Pakura. Se a rendição se tornasse uma opção, ela a aceitaria sem hesitar. O ataque em larga escala de Konoha era algo que Tsunagakure não conseguiria suportar indefinidamente, era apenas uma questão de tempo. No entanto, para conseguir isso, Tsunagakure teria que arriscar tudo para ganhar aquele tempo precioso. Preparem-se para a batalha, suspirou Pakura. As ordens do Dain pareciam simples, mas no final, seriam ninjas dedicadas como ela que suportariam o peso do conflito. Poucos dias depois, as tropas de Konoha chegaram à fronteira do País do Vento. Sem aviso, lançaram um ataque total. O calor escaldante do sol castigava o campo de batalha enquanto a areia amarela se espalhava pelo terreno. Cruzar a terra da chuva para a terra do vento era como entrar em um mundo completamente diferente. Mais uma vez, Konoha e Tsunagakure se enfrentaram ferozmente dentro das fronteiras do País do Vento, sob a liderança dos 4 grandes mestres de Konoha, incluindo Kawakaze. As defesas cuidadosamente planejadas de Tsunagakure falharam em produzir os resultados esperados. As formações de tropas pesadas e as armadilhas se mostraram insignificantes diante de um poder avassalador. Kawakaze sozinho dominou Shukaku completamente, forçando a besta com cauda a se posicionar defensivamente, encolhida enquanto suportava ataques implacáveis. A julgar pelo seu estado debilitado, parecia improvável que Shukaku conseguisse resistir por muito mais tempo. A força de Kawakaze era ainda mais assustadora que a de Tsunade. Com as mãos livres, Tsunade avançou em direção às fileiras dos ninjas de Suna, cortando suas forças sem esforço. Sua silhueta carmesim se movia de um lado para o outro no campo de batalha, imparável. Pakura só conseguia assistir, em agonia, a carnificina que se desenrolava. Pakura lançou um ataque de liberação de calor, transformando um grupo de ninjas de Konoha em múmias. Assim que ela tentou se reposicionar, seu caminho foi bloqueado por Dui. Não se cansou da última vez, disse Dui com um sorriso radiante. A força opressiva do turbilhão verde de chakra que o cercava fez Pakura recuar alguns passos instintivamente. Vendo seu comandante em apuros, vários guardas das sombras de Tsunagakure correram para ajudar. Mesmo com seus esforços combinados, a força monstruosa de Dui era avassaladora. Enquanto isso, Sakumo brandiu sua lâmina branca imbuída de chakra, cortando o campo de batalha com precisão. Com cada golpe, ele ceifava a vida de inúmeros nin, não deixando espaço para hesitação ou misericórdia. Em apenas meio-dia, as defesas da Terra do Vento entraram em colapso total. Percebendo que não era um páreo para eles, Pakura e os outros uniram forças para repelir Dui e sinalizar uma retirada. Bunpuku, que estava preparado para morrer em batalha, sentiu uma onda de alívio repentina. Só porque estava disposto a se sacrificar não significava que Shukaku compartilhasse seu sentimento. Após bloquear o ataque de Kawakaze, Shukaku fugiu em pânico, deixando para trás a maior parte de sua cauda. Os ninjas de Suna recuaram durante a luta, mas sua fuga teve um alto custo. Konoha emergiu com uma vitória decisiva nessa batalha. Pakura só podia esperar que os Dain agissem rapidamente. Se demorassem muito, até mesmo a rendição poderia não ser mais uma opção. Agora seu destino e o dos Dain estavam interligados. Com a linha de frente assegurada, os ninjas de Konoha começaram a descansar e se recuperar. As casas construídas às pressas pelos ninjas de Suna agora serviam como abrigos temporários para as forças de Konoha. Eles não vão conseguir se esconder por muito tempo, disse Kawakaze, sentado de pernas cruzadas em uma das casas de areia, em frente a uma mesa baixa. Ele não demonstrava sinais de exaustão. Derrotar Shukaku não lhe exigirá muito esforço. É só uma questão de tempo. Fazer fila para ser morto demora um pouco, não é? Acrescentou Sakumo, com o tom neutro e o rosto inexpressivo. Certo, vocês dois, parem de concordar um com o outro, disparou Tsunade, encarando-os com irritação. Ela não conseguia acreditar no quão complacentes eles estavam agindo. Acho que eles estão certos, Dui interrompeu alegremente, juntando-se à conversa sem hesitar. Tudo bem, vocês podem conversar. Vou dar uma olhada lá embaixo, disse Tsunade com um aceno de mão. Sem saque ou comida para se entreter, ela não tinha interesse em brincar com os três. Decidiu dar uma olhada nos feridos e se levantou para ir embora. Fique mais um pouco, Kawakaze gritou para ela, ainda tentando convencê-la a ficar. Mas não havia muito apelo em ficar sentada com 3 homens. Estou ocupada, respondeu Tsunade secamente, mantendo um ar de indiferença enquanto saía. Kawakaze a seguiu imediatamente, deixando Sakumo balançando a cabeça e suspirando. Dui, por outro lado, sorriu. Se eu tivesse sido tão gentil quanto Kawakaze ao cortejar minha esposa, talvez Gai tivesse nascido alguns anos antes, Dui pensou consigo mesmo. No campo de batalha do País do Vento, Konoha obteve vitórias significativas, enquanto o chefe do clã Uchiha liderava suas tropas para o País da Terra. Tio, para onde estamos indo? A rota que eles estavam tomando dessa vez era desconhecida para Fugaku, não parecia um retorno a nenhum de seus antigos lugares frequentados. Diga-me você, respondeu o chefe do clã Uchiha com o olhar fixo em Fugaku. Ele estava testando o conhecimento do sobrinho sem revelar seu próprio plano. Definitivamente não podemos ir para a linha de frente.
Com os poucos homens que temos, estaríamos caminhando para a morte certa, disse Fugaku após pensar um pouco. Contanto que consigamos criar uma comoção e atrair alguns ninjas de Iva para cá, teremos cumprido nossa missão. Nada mal, você melhorou, disse o chefe do clã Uchiha com um sorriso, oferecendo ao sobrinho um raro elogio antes de continuar. Se os ninjas de Iva dividirem suas forças, a pressão sobre os ninjas de Como diminuirá. Por outro lado, isso também significa que os ninjas de Iva sofrerão perdas maiores. Ele olhou para Fugaku. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Neste caso, também estamos usando a força do ninja de Kumo. Seu plano foi bem pensado, baixo risco com potencial para infligir perdas substanciais ao inimigo. Só não sei se Noki enviou alguém para defender a área, comentou Fugaku. Ele sabia que os oficiais de inteligência de Konoha haviam sido capturados, o que aumentava a probabilidade de Noki designar defensores. Aquela raposa velha com certeza vai mandar alguém, disse o chefe do clã Uchiha. Mas, dada a ameaça do terceiro Raikage, é improvável que ele mande algum mestre para esta área. Embora sua análise fosse sólida, ele subestimou a importância que Noki dava aos movimentos de Kawakaze. Isso faz sentido, Fugaku assentiu, confiando na sabedoria do tio. Diga a todos para ficarem de olho nos ninjas Iva e reportem se avistarem algum, instruiu o chefe do clã Uchiha, atribuindo a Fugaku a tarefa de espalhar a ordem. A maioria do grupo era composta por membros do clã Uchiha, e Fugaku ajudaria a liderá-los. Sim, respondeu Fugaku, recuando para repassar as instruções. Ele lembrou a todos que permanecessem cautelosos e vigilantes. Entretanto, para um grupo desse tamanho, a ocultação completa era quase impossível. Sem que eles soubessem, sua presença já havia sido detectada. Ri, movido pelo desejo de vingança após a humilhação que sofreu nas mãos de Kawakaze, começou a planejar sua perseguição. O que o chefe do clã Uchiha ainda não sabia era que seu grupo logo enfrentaria um adversário perigoso, o Jinchuriki de 4 caudas. Capítulo 155. Onde eles estão? Ri e os ninjas de Iva se esconderam em uma montanha alta, ao longo de um caminho que eles deduziram que as tropas de Konoha teriam que seguir após dias de observação cuidadosa. Não havia como Ri tolerar que as forças de Konoha avançassem para o coração da terra para causar estragos. Senhor Ri, eles ainda estão a cerca de 100 quilômetros de distância, relatou um ninja de Iva respeitosamente. Deixe-os se aproximarem, e então daremos uma surra neles. Vamos garantir que Konoha entenda que a terra não é um lugar onde eles podem entrar quando bem entenderem, disse Ri em voz baixa. A aura da besta com cauda que emanava de seu corpo era suficiente para fazer seus subordinados tremerem. Sim, Lord Ri, responderam os ninjas de Iva em uníssono, ficando em silêncio enquanto esperavam pacientemente atrás de Ri a chegada das tropas de Konoha. Tio, estou com um mau pressentimento sobre isso, disse Fugaku, inquieto. Devíamos ter trazido alguns membros do clã Iga desta vez. Quanto mais se aprofundavam na terra, mais inquieto ele se sentia. Preciso implorar para que venham, retrucou o chefe do clã Uchiha. Se eles querem ir para a Terra do Vento, deixe-os. Nosso Sharingan não é pior que o Byakugan deles. Seu tom era áspero, não por discordância, mas por irritação. Ele não suportava a ideia de que missões pudessem depender do envolvimento do clã Iga. Bem, é melhor prevenir do que remediar, acrescentou Fugaku, olhando para o rosto do tio antes de ficar em silêncio. A tensão incômoda persistia. O país da terra estendia-se diante deles em vastas planícies. Embora o grupo tivesse escolhido uma rota raramente utilizada, a paisagem aberta oferecia pouca sensação de segurança. À medida que avançavam rapidamente, eles se aproximavam da posição escondida de Ri. Ao avistar as altas montanhas à frente, o chefe do clã Uchiha fez um sinal para parar. O local era muito arriscado. Se os ninjas de Iva estivessem posicionados nas alturas, uma emboscada causaria pesadas baixas às suas forças. Vou dar uma olhada, ofereceu Fugaku, percebendo a preocupação do tio. Vai e tenha cuidado, respondeu o chefe do clã com um aceno de cabeça. Bang! Uma nuvem de fumaça se dissipou, revelando um clone de Fugaku. Vá dar uma olhada, Fugaku instruiu o clone. Por que você não vai? Respondeu o clone imediatamente com sua consciência independente evidente. As veias da cabeça de Fugaku se contraíram de frustração. O chefe do clã Uchiha lançou um olhar penetrante para o clone, e ele obedeceu. Tudo bem, eu vou. Por que tanta agressividade? Murmurou o clone enquanto corria à frente. As tropas de Konoha esperaram no local, observando o clone de Fugaku Uchiha desaparecer gradualmente de vista. Lord Ri, atacamos ou não? Perguntou um dos ninjas de Iva, incerto sobre o próximo movimento. A emboscada parecia à beira do fracasso. E daí se fomos descobertos? Matem-nos, disse Ri sem hesitar. Não havia ninguém na equipe de Konoha que ele temesse. Sem dizer mais nada, Ri desceu a montanha, seguido de perto pelos ninjas de Iva. Com certeza tem alguém. Bang! O clone de Fugaku foi destruído por Ri antes mesmo de terminar de dizer emboscada. Ah não, é o Jinchuriki de 4ª cauda, Fugaku murmurou, sua expressão mudando drasticamente conforme as memórias do clone retornavam. Ele reconheceu Ri, e a lembrança do poder destrutivo do Jinchuriki ainda era vívida. Eles estavam irremediavelmente em desvantagem. O fato de Noki ter usado um Jinchuriki para se proteger de Konoha, mesmo enquanto lutava contra o ninja de Komo, foi uma constatação amarga. O quê? Exclamou o chefe do clã Uchiha. Recuem. Sua compostura se quebrou quando ele gritou urgentemente por uma retirada, mas Ri não estava disposto a dar-lhes essa chance. Liberação da terra, prisão de ferro. Depois de formar um selo de mão e bater a mão no chão, Ri canalizou uma quantidade enorme de chakra para a terra. O chão sob as tropas de Konoha tremeu violentamente. Num instante, a terra cedeu, formando uma enorme depressão circular.
A área ficou cercada por imponentes muros de ferro. Fumaça e poeira enchiam o ar, obscurecendo tudo. Quando os destroços se assentaram, os ninjas de Konoha perceberam que estavam presos dentro das imponentes muralhas de ferro. Sem a capacidade de voar, escapar parecia quase impossível. O que fazemos? Estamos cercados. Os ninjas de Konoha começaram a entrar em pânico. Todos entendiam o poder destrutivo de uma besta com cauda, e agora se sentiam como peixes em um barril. Liberação de fogo, grande técnica de fogo do dragão. O chefe do clã Uchiha não perdeu tempo e usou uma poderosa técnica de liberação de fogo para tentar romper a parede de ferro. Formando os selos de mão necessários, ele reuniu uma quantidade significativa de chakra em seu corpo. Após comprimi-lo fortemente, ele liberou um enorme dragão de fogo de sua boca. Sob seu controle, o dragão flamejante avançou diretamente contra a parede de ferro. Estrondo. O impacto ecoou alto, e ferro derretido começou a pingar da parede. No entanto, o ataque não teve força suficiente para queimar completamente. O chefe do clã Uchiha estreitou os olhos, preparando-se para liberar mais liberações de fogo. Antes que ele pudesse agir, o chão tremeu violentamente mais uma vez. Os ninjas de Iva lá fora haviam levantado a terra e agora saltavam para dentro do cercado de ferro. Bang! Ri pousou primeiro, sua presença marcada por uma cauda vermelho-escarlate extravagante atrás dele. Liberação de lava, técnica da rocha do fluxo escaldante. Sem hesitar, Ri formou um selo de mão e cuspiu dezenas de bolas de magma, mirando tanto o chefe do clã Uchiha quanto Fugaku. As enormes bolas de magma, cada uma maior que uma pessoa, eram lançadas em direção aos seus alvos com um som estrondoso. À medida que as bolas se aproximavam, o Tomoe Sharingan 2 e 3 na cabeça do clã Uchiha e nos olhos de Fugaku silenciosamente ganharam vida. A trajetória das bolas de magma ficou clara para eles, e eles se esquivaram sem esforço, deixando os projéteis derretidos atingirem e romperem parcialmente as paredes de ferro. Clã Uchiha zombou Ri com um tom de desdém. Vou levar o seu Sharingan. Ele reconheceu a famosa técnica de Jutsu de Konoha e viu uma oportunidade de reivindicar 2 pares de olhos valiosos como prêmio. Você está falando bobagem, disparou o chefe do clã Uchiha, olhando feio para Ri e imediatamente ativando o Genjutsu. Com o poder do seu Sharingan, os olhos de Ri ficaram opacos e seus movimentos falharam por um momento. Liberação de lava, chuva de lava. Em sua visão, Ri viu o líder do clã Uchiha e Fugaku avançando em sua direção. Reagindo instintivamente, formou um selo de mão e expeliu uma torrente de densas gotas de lava de sua boca. As gotas de lava mortais se espalharam em todas as direções, forçando os Uchiha a enfrentar o ataque perigoso. Ah, Senhor Ri, o que houve? A liberação de lava de Ri atravessou os ninjas Iva ao redor dele, incendiando suas roupas ao entrarem em contato com a chuva de lava. Fugaku vá! O chefe do clã Uchiha, suando devido ao esforço de controlar Ri com seu Sharingan, deu o comando urgente. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Fugaku abriu a boca, liberando um mar de chamas que se espalhou pelo campo de batalha. O fogo dispersou os ninjas de Iva, mas Ri permaneceu ileso, continuando a se mover erraticamente dentro do inferno. Droga! Sangyoku, o 4 caudas, finalmente perdeu a paciência e forneceu a Ri uma onda de chakra. Ai! Ri soltou um grito estrondoso quando uma aura violenta irrompeu de seu corpo. O chakra vermelho carmesim ao seu redor ficou mais denso e sua forma começou a mudar. 4 caudas se desenrolaram atrás dele enquanto ele se transformava em uma besta meia-cauda. Com essa força recém-descoberta, Ri destruiu o Genjutsu induzido pelo Sharingan do líder do clã Uchiha. Quero você morto, rosnou Ri, seu olhar se voltando para os ninjas Iva caídos ao seu redor. Compreendendo o que havia acontecido, sua fúria aumentou. Bang! O punho direito coberto de lava de Ri destruiu a grande aniquilação de fogo de Fugaku com facilidade. A liberação de fogo versus liberação de lava deixou os Uchiha em desvantagem significativa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Ri bateu os pés no chão, deixando para trás 2 pegadas derretidas gravadas na terra pela lava. No instante seguinte, ele estava na frente do chefe do clã Uchiha. Tão rápido, murmurou o chefe do clã com uma expressão grave. Seu Sharingan dos 3 tomou e girou rapidamente enquanto avaliava a ameaça. Sabendo que não poderia confrontar Ri de frente em sua forma de besta meia-cauda, o chefe do clã se concentrou em desviar. Tio! Fugaku gritou, avançando em direção a Ri para lhe dar apoio. Enquanto isso, os ninjas de Konoha e Iva estavam travando uma batalha feroz. Em termos de qualidade, o exército de Konoha, reforçado por um número significativo de membros do clã Uchiha, manteve uma ligeira vantagem. As forças de Noki estavam sobrecarregadas, deixando Ri sem apoio de elite suficiente. Com o Sharingan do Uchiha em ação, os ninjas de Iva tiveram dificuldades. Não só tiveram dificuldade para acertar os oponentes, como também ficaram vulneráveis a cair em armadilhas de Genjutsu. Apesar de sua força avassaladora, os punhos de Ri não conseguiam atingir o chefe do clã Uchiha. As constantes esquivas, somadas aos ataques furtivos e oportunos de Fugaku, começaram a frustrá-lo. O que Ri não percebeu foi a crescente pressão sobre o líder do clã Uchiha. O poder do Sharingan exigia uma quantidade significativa de chakra, e sob a pressão dos ataques implacáveis de Ri, suas reservas estavam se esgotando rapidamente. Os movimentos do chefe do clã tornaram-se cada vez mais desafiadores. Ele conseguia ver através da liberação de lava de Ri, mas não tinha meios de combatê-la com eficácia. Que habilidade problemática, murmurou Ri roucamente, sua voz abafada pelo chakra carmesim envolvendo seu rosto. Parando após mais um golpe falhado, ele parou por um momento para observar o campo de batalha. As baixas de Iva aumentavam e as forças de Konoha continuavam a pressionar sua vantagem. Não há tempo a perder, rosnou Ri. Bang!
Ele desferiu um soco forte, mandando Fugaku voando para o lado. Enquanto Ri se preparava para atacar, sua capa de besta com cauda desbotou e seu corpo ficou completamente envolto em lava derretida. Modo de chakra de liberação de lava. Assalto de chamas. Coberto de lava, Ri investiu contra o chefe do clã Uchiha com uma velocidade incrível. O chefe do clã notou imediatamente a velocidade aumentada de Ri. Embora ainda dentro do alcance de visão do seu Sharingan, cada movimento exigia muito mais esforço para ser evitado. Ele se esquivou por pouco do primeiro soco, mas o punho coberto de lava roçou sua manga, incendiando-a instantaneamente. Não houve tempo nem para apagar as chamas. Ri sorriu ironicamente e não perdeu tempo enquanto lançava um segundo ataque. Este golpe foi ainda mais rápido. O chefe do clã conseguiu evitá-lo mais uma vez, mas não sem custo. Sua bochecha direita estava queimada, deixando uma marca vermelha profunda e lancinante. Por que está ficando cada vez mais rápido? O chefe do clã Uchiha já sentia que algo estava errado. Seu corpo estava chegando ao limite. Este é o poder de uma besta com cauda? Até mesmo contê-lo é tão difícil. Não consigo imaginar como Lord Madara controlava 9 caudas. Que tipo de poder é esse para fazê-la se curvar à sua vontade? Tio, desvie rápido. Os olhos de Fugaku se arregalaram de medo ao observar o terceiro ataque de Ri. O aumento assustador de velocidade transformou Ri em um borrão em sua visão. Ele se moveu para ajudar, esperando bloquear o ataque junto com seu tio. Não se aproxime, gritou o chefe do clã Uchiha. Não havia como escapar do terceiro soco. Invocando o que lhe restava de chakra, ele o condensou em seus braços, cruzando-os na frente do corpo para se preparar para o impacto. Rachadura. O som de ossos quebrando ecoou no ar. O soco de Ri fez o chefe do clã Uchiha voar. Seu corpo se curvou dolorosamente parecendo um camarão, enquanto ele tossia violentamente um bocado de sangue no ar. Bang! Ele se chocou contra a parede de ferro, ricocheteando antes de cair no chão. Ficou ali, imóvel, incapaz de se levantar. Você quer ser enterrado com ele? Perguntou Ri, voltando o olhar para Fugaku que corria em sua direção. Um traço de sangue brilhava no canto da boca de Ri, mas seus olhos irradiavam um desprezo frio. Morra! Fugaku havia perdido o controle. Lágrimas misturadas com sangue escorriam pelo seu rosto enquanto ele investia contra Ri, desferindo um soco em sua cabeça. Você está se superestimando. Ri não vacilou, revidando com um soco igualmente simples. Bang! Fugaku foi lançado voando para trás. Tentar igualar a força bruta de uma besta com cauda foi inútil, e o resultado foi exatamente o esperado. Apesar do impacto, Fugaku se levantou com dificuldade. Seu punho direito estava queimado e pingando sangue, mas parecia que ele não sentia dor. Sem hesitar, ele se virou e correu em direção ao seu tio caído. Tio! Fugaku Uchiha agachou-se para levantar o tio, sentindo sua respiração fraca. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto ele soluçava incontrolavelmente. Vá rápido, o chefe do clã Uchiha disse asperamente, forçando as palavras a saírem de sua garganta com urgência. Liberação de lava, montanha de flores e frutas. Ri não demonstrou consideração pela dor deles. Bateu as mãos no chão com força, e lava vermelho-dourada irrompeu, avançando em direção a Fugaku a uma velocidade assustadora. Morram todos vocês, declarou Ri friamente. Os olhos do chefe do clã Uchiha se arregalaram quando ele viu a lava avançando em sua direção. Usando o que lhe restava de força, ele empurrou Fugaku para longe do perigo. Bum! A lava atingiu a posição do chefe do clã Uchiha e explodiu, engolfando-o em uma erupção flamejante de ouro derretido e vermelho. Tio! A voz de Fugaku falhou ao ver seu tio desaparecer no inferno escaldante. Seu corpo foi reduzido a cinzas diante de seus olhos. As emoções de Fugaku entraram em colapso por completo. O Sharingan escarlate dos 3 Tomoe em seus olhos começou a girar violentamente, cada Tomoe se deformando à medida que se alongavam e se conectavam. A dor intensa que lhe percorria a cabeça obrigou-o a fechar os olhos com força. Sangue e lágrimas escorriam-lhe pelas faces, misturando-se à medida que caíam. Quando a dor passou, uma sensação arrepiante emergiu de seus olhos. Fugaku os abriu abruptamente revelando um novo poder. Dentro de suas pupilas escarlates, o 3 Tomoe Sharingan original havia se transformado em um par de Mangekyou Sharingan. O Tomoe havia assumido a forma de um bumerangue, cercado por 3 Tomoes adicionais. Fugaku despertou o Mangekyou Sharingan, mas isso teve um preço que ele nunca quis pagar. Ele encarou profundamente a lava ainda fervente onde seu tio havia desaparecido. Então seu olhar transformado se voltou para Ri. A ferocidade nos novos olhos de Fugaku fez Ri estremecer. Aquilo. A voz de Sangek ecoou dentro de Ri, cheia de inquietação. Não era disso que ele se lembrava. Aquele homem, aquele que o libertou, o descartou como fraco, mas outro o capturou, aprisionando-o em um hospedeiro humano e dando início à sua existência atormentada. O que é o quê? Ri interrompeu impacientemente os pensamentos de Sangek. Amaterasu. O olho esquerdo de Fugaku brilhou com poder enquanto uma onda de chakra o inundava. No instante seguinte, Ri foi envolto em chamas negras. Parece que todas as 3 gerações do clã Uchiha sabiam usar o Amaterasu, tornando-o uma técnica característica da família. Ri gritou de agonia enquanto as chamas negras o consumiam. Nem mesmo sua armadura de liberação de lava oferecia proteção contra o fogo implacável. Sangoku rugiu em dor compartilhada de dentro do selo. Quando Ri caiu no chão, as chamas negras se intensificaram, alimentando-se do chakra que emanava de seu corpo. Enquanto isso, sangue escorria do olho esquerdo de Fugaku, e uma tontura avassaladora o dominou. Ele cambaleou, sua visão se deteriorando, antes que seu corpo cedesse completamente. Seus olhos se fecharam, e ele caiu inconsciente no chão. Jovem chefe do clã! Jovem chefe do clã! Tanto os ninjas de Iva quanto os ninjas de Konoha voltaram sua atenção para a batalha feroz.
Os membros do clã Uchiha rapidamente correram até Fugaku, levantaram seu corpo inconsciente e recuaram do campo de batalha. O ninja da pedra, tentando extinguir as chamas negras que consumiam Ri, foi imediatamente incinerado. Finalmente, o ninja de Iva, perito em técnicas de selamento, deu um passo à frente. Com grande esforço, eles conseguiram selar as chamas negras, deixando Ri inconsciente e gravemente ferido no chão. Capítulo 157. O quê? O chefe do clã Uchiha morreu em batalha? Chamas negras. Kawakaze se levantou abruptamente, a notícia o pegando completamente desprevenido. Parecia que a morte do chefe do clã Uchiha havia desencadeado o despertar do Manjeki Sharingan em Fugaku. Chamas negras, provavelmente Amaterasu. Tal habilidade era formidável e invejável. No entanto, o custo era alto. O risco de perder a visão era a maior falha, mesmo que a técnica pudesse ferir gravemente um Jinchuriki com um único movimento ao despertar. A menos que Fugaku se fundisse com as células de Hashirama ou evoluísse para o Manjeki Sharingan eterno, a cegueira era inevitável. Embora a rendição da Terra do Vento tenha inicialmente trazido boas notícias, o clima entre Tsunade e os outros agora estava longe de ser festivo. Em vez disso, eles estavam focados em se preparar para evacuar a Terra do Vento e aguardar o início das negociações. Onde está Fugaku Uchiha? Tsunade perguntou, franzindo a testa enquanto buscava mais informações. Fugaku Uchiha ficou gravemente ferido e está inconsciente. Ele já foi enviado de volta para Konoha, relatou o ninja de Konoha nervoso. O estado do Jinchuriki da quarta besta com cauda é desconhecido. O ninja abaixou a cabeça, visivelmente inquieto, ao terminar seu relatório. Dar notícias tão sombrias a esses líderes o deixou trêmulo. Entendo. Pode ir, disse Kawakaze depois de um momento suspirando profundamente. Sim, Lord Kawakaze, respondeu o ninja, curvando-se levemente antes de recuar sem esperar que Tsunade falasse. Não há nem um cadáver. Que pena, comentou Sakumo, suspirando. Um líder de clã que lutou de bom grado na linha de frente havia conquistado seu respeito. Pensar que ele havia morrido sem sequer deixar restos mortais era preocupante. Ele é um herói, disse Dui com sinceridade. Ele não pensou muito no assunto. Aos seus olhos, alguém como o chefe do clã Uchiha era, sem dúvida, um herói. Comparado ao terceiro Hokage ou aos outros líderes de clãs que ficaram em Konoha, este era um mundo à parte. Já que chegamos a esse ponto, não há nada que possamos fazer. Espero que esse garoto, Fugaku, consiga se recuperar, disse Kawakaze enquanto se sentava lentamente. Embora ele e o chefe do clã Uchiha tivessem tido conflitos no passado, eles haviam trabalhado bem juntos nos últimos tempos. Kawakaze não pôde deixar de sentir uma pontada de tristeza. Ele era bastante sentimental em relação aos seus aliados. Apresse-se e termine as coisas aqui para que possamos voltar para a vila. Este incidente pode desencadear uma série de reações, disse Tsunade, com a voz calma, mas séria. Seus instintos políticos, já aguçados, alertavam que alguém na vila poderia tentar explorar essa tragédia. Fugaku, ainda jovem, talvez não conseguisse lidar com a pressão. Os Uchiha agora eram aliados confiáveis, e perder essa aliança custaria caro. Bem, voltaremos depois que as negociações terminarem, respondeu Kawakaze com um aceno de cabeça. Ele sabia que os Uchiha, agora sem líder, estariam vulneráveis a oportunistas dentro da vila. Enquanto isso, Fugaku foi enviado às pressas de volta para Konoha, onde seu clã o levou imediatamente ao hospital de Konoha. Com membros do clã Uchiha trabalhando lá, o hospital era a única opção. Após um exame, foi determinado que as reservas de chakra de Fugaku estavam completamente esgotadas. No entanto, seus ferimentos, queimaduras e danos internos não foram graves e foram facilmente tratados. No entanto, por razões desconhecidas, Fugaku permaneceu inconsciente. Ele estava deitado em uma cama de hospital, recebendo nutrição intravenosa e cuidados constantes, sem nunca ser deixado sozinho por seu clã. Com a morte do antigo chefe do clã Uchiha em batalha, esperava-se que Fugaku, como herdeiro mais jovem, assumisse o cargo. Ao despertar, assumiria a liderança e continuaria a perseguir a visão de seu antecessor para o clã. Isso era algo que todos em Konoha entendiam. Alguns zombavam do falecido chefe do clã, chamando-o de confiante demais por ir para a batalha naquela idade. Por que correr tanto risco? Ele poderia ter ficado seguro na aldeia, zombavam. Mas os Uchiha conheciam a situação melhor do que ninguém, e não era algo que eles compartilhariam com estranhos. Konogakakuri, escritório do Hokage. Desta vez, o chefe do clã Uchiha morreu em batalha, e Fugaku Uchiha está em coma. O que você acha? Hiruzen Sarutobi estava sentado em sua cadeira de escritório, com um cigarro na mão. Sua expressão permanecia neutra, nem triste nem alegre. O incidente não o comoveu emocionalmente. Ele sempre considerou os Uchiha com cautela. Seu nome pode ser gravado na pedra memorial, disse Omurami tocado. Mas Fugaku Uchiha ainda é jovem, e se houver algo que ele faça no futuro que não seja apropriado, ele ainda precisará da nossa orientação. Seu comentário inicial pareceu homenagear o chefe do clã caído, mas o último carregava um tom distinto. Os políticos sempre pesavam os prós e os contras, e Omura já estava considerando maneiras de enfraquecer ainda mais os Uchiha. Nesse momento ele sorriu levemente, lembrando uma raposa que havia cultivado sua astúcia por 1000 anos, uma expressão que irritava aqueles ao seu redor. Vamos esperar até Fugaku Uchiha acordar e discutir isso, então, interrompeu Koharu Tatani. Sua hostilidade em relação aos Uchiha havia diminuído com o tempo, principalmente depois de interagir mais com Tsunade. Ela falava sem pensar muito, sem perceber que se alinhar a Kawakaze havia sutilmente mudado sua perspectiva. Bem, vamos rever esse assunto mais tarde, disse Hiruzen, largando o cachimbo. Ele exalou uma densa nuvem de fumaça, com o olhar fixo em Koharu por um instante. Seu antigo parceiro parecia diferente, e a mudança não passou despercebida por ele. Koharu, percebendo que talvez tivesse falado descuidadamente, mudou rapidamente de assunto. Você está deixando as negociações com a Terra do Vento inteiramente para Tsunade? Evitando o olhar de Hiruzen, ela parecia quase culpada.
Sim, é só uma questão de dinheiro. Não há com o que se preocupar, respondeu Sarutobi. Se não tivéssemos sofrido tantas baixas juntos desta vez, eles não teriam se rendido, acrescentou, com o peso dos relatórios de danos de batalha gravado em sua voz. Ouvi dizer que o país da Terra não pode resistir por muito mais tempo. Acho que a guerra está chegando ao fim, disse Omura, confiante. Suas informações eram confiáveis. Ri havia sido gravemente ferido e trazido de volta para Iwagakure, enquanto os ninjas de Suna e Kumo travavam batalhas sangrentas na terceira linha de defesa por vários dias. Ambos os lados sofreram perdas significativas. Noki já havia contatado Dain do país da Terra, sinalizando a possibilidade de negociações de paz. Por que Noki não morreu nas mãos de Raikage? Hiruzen grunhiu, seu desdém por Noki evidente. A interferência de Noki prolongar a guerra e na visão de Sarutobi, sem ele Konoha não estaria naquela situação. O que ele não considerou foi se sua ausência do campo de batalha havia contribuído para a situação. Foi uma longa luta, comentou Koharu. Já fazia quase 2 anos desde o início da guerra na Terra da Chuva, um conflito prolongado e extenuante. Tendo tratado ocasionalmente os feridos no hospital, Koharu testemunhara sofrimento demais. A ideia de paz agora trazia uma sensação de alívio ao seu coração cansado da guerra. Chega por hoje, disse Hiruzen, interrompendo a discussão. A direção da guerra estava agora fora do controle de Konoha. Mas discussões não levariam a nada. Tudo o que lhes restava era aguardar o resultado das negociações na linha de frente e continuar planejando maneiras de enfraquecer os Uchiha. Poucos dias depois, Tsunade e Kawakaze lideraram sua equipe para fora do País do Vento e retornaram ao acampamento de Konoha no País da Chuva. As negociações de paz foram agendadas para 2 dias depois, com o local definido no acampamento de Konoha, uma decisão tomada por Kawakaze. Embora Pakura tenha expressado insatisfação com o acordo, ela não teve escolha a não ser concordar a contragosto. Tsunagakure não podia desafiar Konoha militar ou politicamente, e Konoha não tinha motivos para recorrer a táticas desonrosas para eliminá-la. Irmã Pakura, eu irei com você, Rasa ofereceu calmamente, parando por perto. Não precisa. Vou levar só alguns anciãos, respondeu Pakura com firmeza. Ela temia que Rasa pudesse causar problemas desnecessários e recusou o pedido de imediato. Nem diga isso. Eu não vou te levar, acrescentou Pakura, interrompendo-o antes que ele pudesse argumentar mais. E assim o assunto foi resolvido. Capítulo 158. Os 2 dias passaram num piscar de olhos. Nesse dia, Pakura conduziu 3 anciãos altamente respeitados para fora da Terra do Vento. A proposta de Bunpuku de ficar ao seu lado foi rejeitada, pois o aparecimento de um Jinchiki no acampamento de Konoha sem dúvida criaria complicações. Gostaria de saber que tipo de condições Konoha irá propor? Os 4 caminharam pela floresta úmida da Terra da Chuva. O rosto de Pakura estava cheio de preocupação. A situação econômica em Tsunagakure era terrível, e se Konoha fizesse exigências excessivas, ela não sabia como conseguiriam suprir a lacuna. Dinheiro é o mais básico, mas temo que Konoha possa exigir condições adicionais, expressou um ancião preocupado. Eles haviam vindo preparados para pagar indenizações significativas, mas a ideia de outras exigências pairava sobre eles. Uma besta com cauda. Outro ancião sugeriu severamente com uma expressão sombria. De jeito nenhum, respondeu Pakura com firmeza, rejeitando a ideia sem hesitar. Ela preferia morrer ali mesmo a entregar a besta com cauda. Ai, veremos quando chegarmos lá. Estamos como peixes em uma tábua de cortar agora, disse a última anciã, uma senhora idosa com resignação. Ao ouvir suas palavras, o grupo silenciou. Apenas o som do vento assobiando em seus ouvidos os acompanhava. Em pouco tempo, o acampamento de Konoha surgiu à vista. O grupo diminuiu a velocidade e parou em frente ao acampamento. Por favor, entrem, disse um dos ninjas de Konoha, sem dificultar as coisas para eles. No entanto, o ódio em seus olhos era inegável, um reflexo dos companheiros perdidos nas mãos de Suna. Pakura não disse nada enquanto ela e os outros seguiam os ninjas de Konoha até o salão do conselho. Ao entrarem, encontraram apenas 4 indivíduos lá dentro. Kawakaze permaneceu sentado, até mesmo segurando Tsunade enquanto ela tentava se levantar. Sentem-se, Sakumo e Idui ficaram atrás de Kawakaze e Tsunade como sentinelas de rosto frio. Pakura olhou para os 4 e sentiu uma inabalável sensação de inquietação. Se tivessem a intenção de matá-la, não teriam se dado ao trabalho de orquestrar aquele encontro. Ok. Pakura sentou-se em frente a Kawakaze, com os 3 anciãos sentados em uma fileira atrás dela. Uma longa mesa os separava, adornada com chá e frutas. Kawakaze não foi totalmente desrespeitoso. A comida foi um gesto de hospitalidade. Depois de se sentar, Pakura notou que nem Tsunade nem Kawakaze falaram por um longo tempo. Ela entendeu que era uma tentativa intencional de pressioná-la. Sob o mesmo teto, era preciso abaixar a cabeça. Resignado, Pakura decidiu falar primeiro. Serei direta e irei direto ao ponto. Quais são as exigências de Konoha? Posso prometer tudo o que estiver ao meu alcance, disse ela, com o olhar fixo na mesa para avaliar a reação deles. Kawakaze apertou silenciosamente a mão de Tsunade, fazendo sinal para ela ficar em silêncio. Nesse caso, não serei educado, disse Kawakaze calmamente. Nossas exigências não são altas, 2 bilhões de RY. E você deve entregar Shukaku. Este é o nosso objetivo. Seus olhos subitamente ficaram frios quando ele se inclinou ligeiramente para a frente, assustando Pakura. Ela conhecia muito bem a presença aterrorizante do homem à sua frente. A expressão de Tsunade mostrou um toque de choque, enquanto Sakumo e Idui, parados atrás dela, pareciam ter visto um fantasma. 2 bilhões? Eles não conseguiam acreditar no que ouviam. E a besta com cauda? Isso era completamente impensável. Como esperado, o ancião com a expressão sombria foi o primeiro a responder, com a voz cheia de indignação.
Você pode muito bem destruir Tsunagakure. Ele retrucou. O ancião de rosto sombrio foi o primeiro a responder, com um tom áspero e inflexível. Se Tsunagakure conseguisse reunir 2 bilhões, preferiria usá-los para enterrar seus inimigos. Quanto à besta com cauda, não havia a mínima chance de ela ser entregue. O que você diz, senhora Kazekage? Kawakaze ignorou a explosão do ancião, concentrando-se inteiramente em Pakura. Como Kazekage, ela era a única qualificada para negociar com ele. Seu olhar ardente a perfurou, deixando-a profundamente pressionada. Não podemos arranjar esse tipo de dinheiro, e entregar Shukaku está fora de questão, respondeu Pakura firmemente, rebatendo suas 2 exigências apesar do imenso peso da situação. Parece que você não tem sinceridade nessas negociações, zombou Kawakaze. Se for esse o caso, volte e se prepare. Eu mesmo liderarei a equipe e lutaremos para entrar novamente. Ele proferiu a ameaça com a aura de comando de uma grande potência. Leve-os para fora, ele ordenou bruscamente. 2 ninjas de Konoha entraram imediatamente pela porta, prontos para escoltar Pakura e os outros para fora. O grupo trocou olhares inquietos, pensando consigo mesmo. Como vamos lidar com isso? Precisamos mesmo voltar e lutar? Se não conseguimos vencer antes, qual o sentido de nos rendermos? Viemos com sinceridade, mas suas exigências são excessivas, disse Pakura, com um tom de desespero. Ela temia ser expulsa, pois isso inevitavelmente levaria a outra guerra com Konoha. Que preço vocês estão dispostos a pagar então? Perguntou Kawakaze friamente, gesticulando para que os 2 ninjas de Konoha recuassem. A iniciativa agora estava inteiramente em suas mãos. Os olhos de Tsunade brilharam de admiração. A manobra foi executada com maestria, e ela decidiu recompensá-lo generosamente quando retornassem à vila. Sakumo revirou os olhos, exasperado. Já tinha visto essa rotina muitas vezes antes. Era usada em excesso. Achava quase ridículo que alguém da estatura de Kawakaze ainda recorresse a uma tática tão previsível. Dui, por outro lado, parecia confuso. Não conseguia entender o propósito de tal postura e só pôde concluir que não compreendia completamente a estratégia em jogo. Podemos conseguir 1,2 bilhão de ryu, mas quanto à besta com cauda, realmente não podemos entregá-la, disse Pakura com firmeza. Caso contrário, prometo que mesmo que voltemos, haverá objeções. Pakura revelou todas as suas cartas de repente, deixando os 3 anciãos atrás dela atônitos. Os anciãos experientes amaldiçoaram silenciosamente sua imprudência. Os jovens ainda estão longe de serem experientes. Nesse ponto, não havia mais espaço para manobras, e eles só podiam esperar em silêncio tenso pelo próximo movimento de Konoha. 1,2 bilhão não é uma quantia inaceitável, disse Kawakaze finalmente em tom comedido. Mas se você não entregar a besta com cauda, precisará oferecer outra forma de garantia. Suas palavras foram deliberadamente vagas, deixando Pakura incerta de suas intenções. Aos poucos, ela percebeu que havia caído na armadilha dele. Que tipo de garantia? Ela perguntou, tentando esconder sua irritação enquanto seguia o exemplo dele. Ambos os lados sofreram pesadas perdas nesta batalha, e Tsunagakure precisa dar uma explicação, disse Kawakaze com um sorriso malicioso. Acho que você, como Kazekage, deve ser o suficiente. Seus lábios se curvaram levemente para cima, sua real intenção clara, minar as defesas mentais de Pakura e garantir vantagens ainda maiores. Tsunade olhou de um para o outro com a mente a mil. De repente, ela deu um beliscão forte em Kawakaze. Pedindo para uma mulher ficar na frente dela? A expressão de Kawakaze mudou enquanto ele suportava a dor repentina, tomando cuidado para não emitir nenhum som. Discretamente, ele afastou a mão dela da cintura, tentando silenciosamente explicar que ela havia entendido mal. Pakura, alheia a essa breve troca de palavras, manteve a cabeça baixa e imersa em pensamentos. Ela não hesitava por medo de perder a vida, mas sim ponderando as possíveis consequências. Se ela fosse a Konoha para pagar com a vida, o que isso significaria para Tsunagakure? Rasa sabia minerar pó de ouro. Embora ainda jovem com o apoio dos anciãos, ele deveria ser capaz de assegurar a posição de Kazekage. A permanência dela, ou não poderia ter um impacto significativo na vila. Tendo resolvido seus pensamentos, Pakura levantou a cabeça, um sorriso irônico se formando no canto de sua boca. Eu prometo. Cof, cof, Kawakaze engasgou com a água, pego completamente de surpresa. Essa mulher está falando sério? Tsunade já estava olhando feio para ele, com a mão pronta para aplicar outro castigo. Sakumo e Dui ficaram perplexos. Eles estão mesmo abrindo mão do Kazekage? Mesmo que seja temporário, ainda é o Kazekage. Capítulo 159. Não. Os 3 anciãos atrás de Pakura falaram em uníssono, tentando detê-la. Já me decidi, disse Pakura, virando-se para encará-los. Quando voltarem, apoiem bem o Rasa. Ele será um bom Kazekage. Seu tom carregava o tom definitivo de uma despedida, como se ela estivesse se despedindo pela última vez. Se você realmente não quer ir para Konoha, não é impossível renegociar, interrompeu Kawakaze pigarreando. Ele não conseguia acreditar na determinação daquela mulher. O olhar penetrante de Tsunade parecia que poderia matá-lo na hora. Não precisa discutir mais. 1,2 bilhão de ryu e eu vou com você. Vamos assinar o tratado de paz, disse Pakura com firmeza com uma atitude resoluta. Kawakaze abriu a boca, mas ficou sem palavras. Ele próprio já havia se metido naquela situação, mas agora parecia estar encurralado. Por que eu tive que conhecer uma mulher tão teimosa? Não acho que isso seja realmente necessário. Sua vila, Tsunagakure, ainda precisa de você, Tsunade finalmente falou, incapaz de se conter por mais tempo. Ela observou Pakura atentamente, percebendo que a mulher era inegavelmente atraente, talvez quase tão bonita quanto ela. Uma emoção estranha e conflitante a percorreu. Já me decidi. Vocês querem desistir? A voz de Pakura se elevou, seu tom quase estridente assustando Kawakaze e os outros.
Essa mulher é louca, pensou Kawakaze, esfregando as têmporas enquanto sentia uma dor de cabeça. O que ela planeja fazer em Konoha? Comer e beber? Lady Kazekage, não há necessidade disso, insistiram os três anciãos atrás de Pakura, sentindo que ainda havia uma chance de reconsiderar. Eles esperavam dissuadi-la de tomar uma decisão tão drástica, temendo por sua vida caso ela fosse para Konoha. Sim, vai e convença a direito, Kawakaze interrompeu rapidamente, embora a cena não parecesse mais uma negociação. Parecia mais uma tentativa de convencer alguém a abandonar um hábito prejudicial. O domínio anterior de Kawakaze na discussão havia evaporado, pois Pakura havia interrompido completamente o ritmo. Não precisa dizer mais nada. Estou disposto a pagar esse preço, disse Pakura resolutamente. Ela pegou o tratado de paz da mesa e começou a preenchê-lo. Em preto e branco, documentou claramente os termos: 1,2 bilhão de ryu e o Kazekage interino de Sunagakure e Pakura, como condições para o tratado de paz. Quando terminou, ela assinou cuidadosamente seu nome, virou o acordo e o empurrou para Tsunade. Assine e exigiu Pakura. Tsunade, cativada por algo não dito no olhar de Pakura, sentiu-se compelida a obedecer. Como se estivesse sob efeito de genjutsu, assinou seu nome enquanto Kawakaze permanecia atordoado demais para reagir. O tratado de paz estava completo. Pakura pegou uma cópia do acordo e entregou aos anciãos atrás dela. Voltem todos e digam ao Rasa para fazer um bom trabalho. Eu cuidarei dele com o Lorde Terceiro. Ela sorriu levemente, suas palavras com um ar de finalidade. Os três anciãos tremeram ao aceitar o tratado de paz, com lágrimas escorrendo pelos rostos. Sunagakure se lembrará de sua gentileza, disse um deles antes de se levantar e deixar a sala do conselho, indo diretamente para a Terra do Vento, sem precisar da orientação dos ninjas de Konoha. Por um momento o silêncio envolveu a sala. Tsunade olhou para o tratado de paz sobre a mesa como se estivesse acordando de um sonho. Como eu pude assinar um tratado de paz tão ridículo? Seu olhar se voltou para Kawakaze, e uma constatação a atingiu. Ele nem sequer tentará impedi-la. Isso significava que ele havia planejado aquele resultado o tempo todo. À medida que o pensamento se enraizava, a raiva de Tsunade aumentava. Quanto mais ela refletia sobre isso, mais sentia que Kawakaze a havia deliberadamente deixado para assumir a culpa. Kawakaze, sentindo a tempestade crescente nos olhos de Tsunade, viu-se perdido. Seus instintos, aguçados por anos de experiência, lhe diziam uma coisa: era hora de partir. Irmão mais velho, vou deixar isso com você. Vou ao banheiro, disse Kawakaze apressadamente, aproveitando a desculpa para ir embora. Ele não ia assumir a culpa por aquela situação, afinal não havia assinado o tratado. Contanto que se mantivesse longe de Pakura, imaginou que ficaria bem. Como assim? Deixa comigo. Eu também tenho família, sabia? Murmurou Sakumo, visivelmente irritado. Sem mais comentários, ele olhou para Tsunade, então se levantou e caminhou lentamente em direção a Pakura. Já que você decidiu ir para Konoha, vou selar seu poder primeiro, disse Sakumo, pegando um pequeno pergaminho de sua bolsa de equipamentos ninja e abrindo-o. Certo, respondeu Pakura calmamente. Ela não resistiu, preparada para o que viesse pela frente, até mesmo a morte. Selo. Sakumo colocou a mão no pergaminho, e chakra negro emergiu, fluindo para o corpo de Pakura. Ela sentiu todo o seu chakra selado, deixando sua força apenas um pouco maior do que a de uma pessoa comum. Ela não conseguia nem igualar o poder físico de um homem maior. Pakura não reagiu com surpresa, Sunagakure tinha técnicas semelhantes, e ela já havia usado tais selos antes com a ajuda de um pergaminho. Siga-me, disse Sakumo, guardando o pergaminho e saindo do salão. Pakura se levantou obedientemente e o seguiu. Eu também vou embora, anunciou Dui, levantando-se rapidamente. Sentiu que um tigre o observava e decidiu que era melhor não ficar por ali. Eu lido com você depois, murmurou Tsunade enquanto observava Dui escapar. Então ela também se levantou. Naquele momento, Kawakaze retornou, pensando que a situação estava tranquila. Infelizmente, ele foi direto para a boca do tigre. Desta vez, manter as aparências não fazia sentido. A expressão de Tsunade não deixava dúvidas. Ele não estava se safando facilmente. Por que você não me impediu? Tsunade exigiu, atacando Kawakaze sem aviso. Ai. Por que você assinou? Exclamou Kawakaze, estremecendo de dor. Ele pretendia perguntar o que se passava na cabeça dela quando ela assinou um tratado de paz tão ultrajante, mas mal teve a chance antes que ela explodisse. As mulheres são realmente as criaturas mais irracionais, pensou ele amargamente. O que você vai fazer com ela? Tsunade perguntou depois de soltar um suspiro e se sentar novamente. Kawakaze esfregou a cintura e tocou a cabeça, ainda se recuperando do ataque. Isso é realmente um desastre do nada, pensou. E dói muito. O que você quer dizer com fazer com ela? Mande-a de volta e deixe a vila lidar com isso, respondeu Kawakaze, tentando evitar maiores envolvimentos. Assumir a responsabilidade por essa confusão só pioraria as coisas. Você está mesmo disposta a fazer isso? Perguntou Tsunade com uma expressão de descrença. Sua raiva, que havia diminuído momentaneamente, começou a ressurgir. Pare com isso, pare com isso. Eu nunca pensei assim desde o começo. Kawakaze protestou, gesticulando em defesa. Eu só queria pedir uma indenização maior. Como eu ia saber que ela seria tão teimosa? Seu tom era desesperado e sua sinceridade tão evidente quanto a lua brilhante. Realmente. Tsunade observou a expressão de Kawakaze. Ele não parecia estar mentindo, e ela percebeu que estava com ciúme sem motivo. É mais genuíno que ouro de verdade, disse Kawakaze, assentindo vigorosamente aliviado. Finalmente a diabinha pareceu acreditar nele. Vou acreditar em você por enquanto, respondeu Tsunade, bufando com um claro toque de arrogância. Vejam só a minha performance, disse Kawakaze, confiante. Agora que terminamos de conversar, é hora de voltarmos. Os resultados desta negociação não podem ser exatamente considerados bons ou ruins, mas é o suficiente para relatarmos. Depois de uma breve conversa sobre assuntos triviais, Kawakaze retornou ao tópico principal.
Bem, vamos embora amanhã, concordou Tsunade, assentindo enquanto finalizava o cronograma. As duas saíram juntas do salão. No dia seguinte, a equipe de Konoha retornou à vila. Enquanto isso, a guerra no país da Terra também se aproximava do fim. Depois que Ri foi ferido e trazido de volta, Noki já havia começado a considerar uma trégua. Após discussões com o Dain do país da Terra, as negociações de paz foram formalmente iniciadas com o país do Relâmpago. Como agressores, o país da Terra pagou um alto preço para garantir negociações de paz. O terceiro Raikage e Noki assinaram um tratado de paz e conduziram suas respectivas tropas de volta satisfeitos. Assim, a Segunda Grande Guerra Ninja chegou ao fim. Capítulo 160. Estamos quase lá, disse Kawakaze, liderando o grupo. Ele já conseguia avistar o contorno tênue dos portões de Konogakakure à distância. Tsunade dobrou suas asas e pousou graciosamente ao lado dele. O sensei e os outros estão aqui, ela disse. Respondeu Kawakaze suavemente. Teria sido surpreendente se Hiruzen Sarutobi não tivesse aparecido. Eu só quero ir para casa, disseram Sakumo e Dui em uníssono, com seus pensamentos perfeitamente alinhados. Invente uma desculpa, disse Kawakaze, despreocupado. Em sua mente, Hiruzen provavelmente estava fazendo aquilo mais para se exibir, para impressionar os aldeões, do que qualquer outra coisa. Fale baixo, Tsunade retrucou, encarando-o. Ela não se ofendeu por seu sensei, mas estava mais preocupada com a multidão ao redor ouvindo. Terminei de falar. Chegaremos logo, disse Kawakaze, erguendo uma sobrancelha. Tsunade entendeu o significado das palavras dele e balançou a cabeça. Esse cara nunca leva a sério. Em pouco tempo eles chegaram aos portões de Konogakakure. Os portões estavam escancarados, e uma faixa pendurada acima deles, declarando: Bem-vindos de volta, heróis que estiveram na linha de frente. Hiruzen certamente sabia como manter as coisas originais. Não foi a mesma recepção da última vez. Tsunade entrou pelos portões primeiro, com Kawakaze logo atrás. Ao passarem, viram Hiruzen esperando por perto, com um sorriso caloroso no rosto. Os aldeões se reuniram por conta própria, alinhando-se nas ruas para dar as boas-vindas aos ninjas que retornavam. Bem-vindo ao lar? Aplausos encheram o ar, e pétalas de flores choveram como confete. Era o reconhecimento que mereciam. Alguns ninjas avistaram seus entes queridos na multidão. Lágrimas rolaram livremente enquanto as famílias se reuniam, compartilhando abraços cheios de alívio e alegria. Sensei, nós vamos primeiro, disse Minato, aproximando-se sorrateiramente do grupo com Navaki. Ele cumprimentou Kawakaze rapidamente, claramente ansioso para ir embora. Para onde? Perguntou Kawakaze com um sorriso brincalhão. Com tanta pressa? Sem pressa, respondeu Minato suavemente. Navaki só sente falta da avó. Sua mentira saiu sem esforço, e Navaki assentiu vigorosamente em concordância. É só isso que vocês têm? Vão, disse Tsunade, deixando-os ir facilmente. Ela percebeu a pequena artimanha deles, mas decidiu não pressioná-los. Tchau, disseram as duas crianças em uníssono, saindo correndo e desaparecendo na esquina momentos depois. Kawakaze e os outros continuaram caminhando. Hiruzen começou a caminhar em direção a eles, parando na frente de Tsunade em um ritmo deliberado. Sensei. Tsunade cumprimentou o terceiro Hokage com um rosto inexpressivo, incapaz de reprimir qualquer ressentimento. Ele podia lutar na linha de frente, mas se mantinha afastado como se fosse mais precioso que os demais. Você se saiu bem dessa vez, disse Hiruzen com um sorriso, supondo que o humor de Tsunade fosse apenas devido à exaustão. Foi uma vitória apertada, respondeu Tsunade com um sorriso irônico. Ela compreendia a realidade das perdas muito melhor do que ele. Ela vira em primeira mão na linha de frente, vidas vibrantes ceifadas. Para ela, eram insubstituíveis. Para Hiruzen, talvez, fossem apenas números frios. É tudo pela vila. Hiruzen começou, mas antes que pudesse terminar, o Ninken negro disparou e o interrompeu. A interrupção foi quase bem-vinda. Ninguém parecia ansioso para ouvir um dos longos discursos de Hiruzen. Onimaru atacou Kawakaze, ignorando completamente o Hokage. É você, cachorro idiota. Kawakaze riu enquanto dava um passo à frente, agarrando as duas patas dianteiras de Onimaru enquanto o cachorro lambia suas mãos com entusiasmo. Você é realmente nojento, disse Kawakaze, empurrando o cachorro rapidamente. Nayuki se aproximou lentamente, segurando Kakashi nos braços. Au! Onimaru choramingou baixinho, parecendo lamentável, como se lamentasse que aquele homem infiel já tivesse esquecido os dias que passaram juntos. O rosto de Sakumo se iluminou com um sorriso incrivelmente radiante. Sem sequer cumprimentar Hiruzen, ele foi direto para sua família. Estou em casa, disse Sakumo, abraçando Nayuki e Kakashi calorosamente. Logo depois, a esposa de Dui e a esposa de Shinku apareceram, cada uma carregando seus filhos. Num instante, a multidão diante de Hiruzen diminuiu, restando apenas Kawakaze, Tsunade e o sempre leal Onimaru, que se agarrou à perna de Kawakaze como se fosse um terno barato. O Ninken se esfregou freneticamente nas calças de Kawakaze, expressando sua saudade. Bem, Lorde Terceiro, nós voltaremos primeiro, disse Kawakaze, abaixando-se para acariciar bruscamente a cabeça de Onimaru. Ele não tinha mais nada a dizer a Hiruzen Sarutobi, além de desejar que ele renunciasse. Haha, podem ir na frente, disse Hiruzen Sarutobi com um sorriso, acenando para eles. No entanto, quando Tsunade e Kawakaze se afastaram, sua expressão escureceu visivelmente. Volte e abrace-os como quiser, disse Kawakaze sem pensar, ficando atrás de Sakumo e dando-lhe um tapinha no ombro. Volte também. As três crianças estão esperando por você em casa. Nayuki, mantendo as instruções de Kawakaze em mente, garantiu que as três crianças de Amegakure permanecessem em segurança na casa dos Atake.
Relutantemente, Sakumo soltou a esposa e o filho, virando-se para encarar Kawakaze. Aquele pirralho não tem tato. Será que ele não consegue enxergar o vínculo entre marido e mulher? Vamos, disse Tsunade com uma risada, aproveitando o calor do momento. O grupo, junto com o cachorro, começou a caminhar em direção à casa. Tsunade não pôde deixar de pensar que Kawakaze era um pouco como o marido que se esqueceu das próprias responsabilidades. Ele nem sequer mencionou voltar para ver Mito primeiro. Cunhada, deixe-me dar um abraço nele, disse Kawakaze de repente, estendendo os braços para pegar Kakashi de Nayuki. Mas eu ainda não o abracei, resmungou Sakumo, cada vez mais irritado. Ele acha que eu não consigo lidar com meu próprio filho? Você deveria ver se ele ao menos quer te abraçar, Kawakaze respondeu revirando os olhos antes de embalar Kakashi em seus braços. Kakashi havia crescido visivelmente desde a última vez. Suas feições estavam totalmente desenvolvidas e ele se parecia muito com Kawakaze, muito mais bonito que Sakumo, pensou Kawakaze presunçoso. Kakashi ainda não sabe falar? Perguntou Kawakaze enquanto caminhavam, segurando o bebê perto de si. Sakumo, ainda com o olhar furioso, estava visivelmente invejoso. Agora ele só sabe dizer mamãe, disse Nayuki com o rosto brilhando de orgulho maternal. Diga tio, Kawakaze arrulhou, estendendo a mão para beliscar as pequenas e redondas bochechas de Kakashi. Fala papai, interrompeu Sakumo, sem conseguir se conter por mais tempo. Quem queria que seu filho dissesse tio antes de chamar o pai? Tio. Kakashi gaguejou a palavra, e o rosto de Kawakaze se iluminou de orgulho. Haha, você ouviu isso? Ele pode me chamar de tio, disse Kawakaze triunfante. Eu levo, disse Sakumo com raiva, arrancando Kakashi dos braços de Kawakaze. O movimento repentino assustou Kakashi, e quando ele olhou para o sorriso rígido de Sakumo, ele começou a chorar. Ai! Seja gentil, disse Nayuki ao se aproximar e ouvir Kakashi chorar. Ela deu 2 tapas em Sakumo e gentilmente pegou Kakashi de volta em seus braços. Em segundos, Kakashi parou de chorar, deixando Sakumo parado ali, olhando para seu filho nos braços de Nayuki, completamente perdido. Mais cedo ou mais tarde, ele vai te chamar de papai. Não leve isso tão a sério, disse Tsunade, despreocupada, mas subestimou a competitividade entre os 2 irmãos. Dentro de 3 dias, farei com que ele me chame de papai, disse Sakumo firmemente, olhando para Kawakaze com absoluta determinação. E daí? Ele já sabe me chamar de tio, respondeu Kawakaze, presunçoso, ignorando o desafio de Sakumo. Ele já tinha vencido, não é? Espere só, murmurou Sakumo com os dentes cerrados, jurando vingança em silêncio. Um dia, Kawakaze teria um filho. Parem com isso, vocês 2. Que infantilidade, disse Tsunade balançando a cabeça. Nayuki olhou entre os 2, então ela e Tsunade caíram na gargalhada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.